Galerinha, mais uma aulinha! Aqui, ó, mais uma aulinha! Vamos lá, pessoal, é nóis! Vamos dominar um pouquinho agora de filosofia, gente? Nós vamos trabalhar aqui, você está assistindo as aulas de Sociologia e Filosofia, sai tampa. Nós vamos trabalhar aqui a continuação do nosso conceito de filosofia. Nós estamos estudando política, Estado e política. E vejam o seguinte, gente, nessa aula, após você ter assistido aí conceitos referentes ao Nicolau Maquiavel, que entendia a política como uma ciência, nós vamos entrar numa fase aqui, no Estado, na era moderna, na fase do contratualismo. Então não vamos nos esquecer do seguinte, que nos séculos XVI e XVII, a burguesia estava em ascensão, e apesar da associação entre o burguês e o rei, o soberano, era interessante para a burguesia romper esse laço entre o rei e o clero, né, entre a nobreza e o clero. E depois, lá no século XVII, na França, por exemplo, quando Luís XIV falar o Estado sou eu e o absolutismo chegar ao seu ápice, então os burgueses realmente vão querer romper com o absolutismo e implantar nos seus estados um sistema liberal, não é? Vejam o seguinte, dessa discussão toda, nós temos aí já, a partir do século XVI, o contratualismo. A partir do contratualismo, alguns autores vão entender que há uma relação entre Estado e indivíduos. Existe um contrato entre Estado e indivíduos. Para o Hobbes, por exemplo, para o Thomas Hobbes, esse contrato ocorre a partir do absolutismo. Ele tem esse caráter absolutista, o absolutismo. Para o Locke, o John Locke e o Montesquieu, esse contrato é um contrato moderado. Então é um contrato moderado, principalmente o John Locke vai defender o liberalismo. E para o Jean-Jacques Rousseau, esse contratualismo ele vai levar para o lado do socialismo. Então vejam que todos esses filósofos aqui, são contratualistas. Todos eles compreendem essa necessidade da relação entre o Estado e o indivíduo para se manter a ordem, para se manter a paz. Então, para todos eles, essa relação aqui é necessária. Todos eles são contratualistas. Só que o contrato tem algumas divergências para cada um deles. A forma como o contrato é feito, há aí algumas divergências. E nós vamos começar a falar do Thomas Hobbes. Então, o Thomas Hobbes é um contratualista, defensor do absolutismo. Então, Thomas Hobbes, inglês, viveu entre os séculos XVI e XVII. O Thomas Hobbes é um absolutista. É esse que nós vamos ver agora. É um absolutista. Defende, então, o poder do soberano. Gente, a obra escrita pelo Thomas Hobbes é o Leviatã, que é aquela obra bíblica, não é? Aquela história bíblica, o Leviatã. Leviatã é o grande monstro dos mares, que apesar de defender os peixes menores, ele também cobra um certo respeito. Então vejam o seguinte, na obra O Leviatã, a partir das ideias dessa obra, o que nós vamos enxergar aqui, aliás, vejam que é o que esses outros filósofos também entendem, é que o homem
viveria, então, um estado natural. Então, a princípio, o homem vive um estado natural. Para o Thomas Hobbes, esse estado natural é um estado de selvageria. Um estado de selvageria. Não há leis, não há regras, não há necessidade de respeito entre os homens. Vale a lei do mais forte. E nesse estado natural, vivendo em estado de selvageria, ele atribui uma frase que caracteriza a vida entre os homens. O homem é lobo do homem. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que no estado natural, no estado de selvageria, sem uma ordem social, sem uma organização administrativa, sem leis, sem o poder de um soberano, o homem é lobo do homem. Um faz do outro sua vítima. Vale a lei da força, tudo bem? A lei do mais forte. Bem, pessoal, o que acontece aqui é o seguinte. Nesse estado de selvageria, sendo o homem lobo do homem, nesse estado aqui, nós temos essa situação, ó, não há progresso. Então, na visão do Hobbes, não há progresso, não há paz, não há nenhum tipo de desenvolvimento e segurança. Então não haveria progresso, paz, desenvolvimento ou segurança. Justamente por isso, o que vai acontecer é que os homens decidem então organizar-se e para isso fazem um contrato com um soberano. Então os homens decidem fazer um contrato com um soberano. Dentro de um sistema monárquico, gente, o Hobbes não vai defender necessariamente a monarquia. Ele vai defender a existência de um soberano. Mas a Europa, nos séculos XVI e XVII, vivia esse regime político da monarquia. Então vejam que, nesse caso, o contrato com o soberano, quem seria esse soberano? Num sistema monárquico, esse soberano é o rei. Então os homens, a sociedade, decidem entregar a organização social, a organização da coletividade para um rei. E esse rei agora, enquanto soberano, gente, ele passa a ser o responsável pela proteção e pelo progresso de seus cidadãos. Ou seja, dos indivíduos que são protegidos por ele, soberano. E esse soberano acumula poderes para que os homens não voltem ao estado de natureza, ao estado de selvageria. Tá? Então, ó, faz com que os homens não voltem ao estado de natureza, aquela situação sem leis, desregrada. Em outras palavras, gente, o soberano acumula poderes e esse soberano representa então o Estado. Então toda vez que eu falo para vocês aqui soberano, eu estou falando de quem? Do Estado. O rei é o Estado.
Tanto é que o Luís XIV depois vai levar isso tão a sério que ele vai falar: o Estado sou eu, não é? Eu mando em tudo. Mas essa é a grande verdade. Vamos pôr desse lado aqui, ó. O rei é, na verdade, o Estado. Está aqui. É ele que tem poder para organizar a sociedade. Uma observação importantíssima. Vejam lá, uma observação extremamente importante. Uma vez que os homens decidiram dar o poder ao soberano, uma vez que os homens decidiram dar toda a organização ao rei, este rei não vai admitir, em hipótese alguma, não admitirá mais nenhum tipo de revolução ou contrariações, contestações. Tudo bem? Então vejam, o soberano não admitirá nenhum tipo de revolução popular ou contestação. Nenhum tipo de revolução popular ou de contestação. Aliás, pessoal, Hobbes defende essa postura. É assim mesmo que deve ser. O rei não deve permitir revoluções ou contestações. Ou seja, quais são as características desse soberano, pessoal? Na visão do Hobbes. Quais seriam, então, as características desse soberano? Ele é absoluto, no sentido de ser incontestável. Uma vez no poder, possui o poder para sempre. Absoluto. Ele é intervencionista, ou seja, quer dominar, fiscalizar tudo que acontece dentro da sua esfera de poder. E ele é também um protetor. Isso aqui é muito interessante. Por quê? Porque uma vez protetor, ele não vai apenas exigir respeito e ter para sempre o poder, mas também deverá arcar com a responsabilidade de levar a sua sociedade ao progresso, garantindo moradia, paz, garantindo trabalho, garantindo a prosperidade. Tudo bem? Então nós temos aqui uma visão geral de como funciona o contrato para o Thomas Hobbes. Isso tudo com base na obra O Leviatã, aquele grande monstro, aquele grande peixe dos mares que protege os outros, mas também os outros peixes menores, mas também exige o seu respeito. Tudo bem? É o soberano, o representante do Estado. Aqui nós temos a primeira teoria contratualista defendendo o absolutismo por parte do Thomas Hobbes. Tranquilo, gente? Agora é só resolver os exercícios abaixo aí e até a próxima aula em que nós vamos estudar o John Locke. Até mais, pessoal!